Agora sim, a gente segue com mais um destaque. Aqui desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que encaminhará ao Congresso Nacional um projeto de lei contra o que classifica como censura das redes sociais contra vozes conservadoras e de direita. Segundo a proposta, as Big Techs só poderiam retirar conteúdos publicados por usuários de suas plataformas mediante decisão judicial. Aspas para o presidente. Obviamente que os partidos de esquerda vão ser contrários, porque eles podem escrever, falar a maior barbaridade do mundo no Facebook, no Instagram, seja onde for, não tem problema nenhum. Mas se você falar algo qualquer, defendendo o seu ponto de vista, defendendo a família, defendendo o voto auditável, fazendo críticas justas a autoridades do Supremo, por exemplo, você tem sua página bloqueada, tirada do ar e ainda vai ser incluído no inquérito das fake news. Fecho aspas, é a declaração do presidente Jair Bolsonaro. José Maria Trindade aqui nos diz, dessa iniciativa aí do presidente Jair Bolsonaro, decreto para impedir a exclusão de conteúdos da internet sem autorização da justiça, Zé. É como diria o popular, né? Demorou. Olha, Vitor, parecia que eu estava pregando no deserto, né? Falando das mídias sociais. A gente se sente até trabalhando de graça para eles, colocando lá, publicando, e eles faturando. Essas mídias sociais aí, elas já são hoje o maior faturamento do país, passa de todas as empresas de comunicação. E são empresas de comunicação. É o novo jornalismo. As mídias são muito importantes. Só que elas estão soltas, elas não são regulamentadas. Nós aqui da Jovem Pan, os rádios, as TVs, somos totalmente controlados, regulamentados, né? É preciso concessão, se responsabiliza judicialmente por tudo, inclusive conteúdo. Né? Nós não colocamos um microfone, uma câmera na Avenida Paulista para quem quiser falar o que quiser de alguém, porque existem responsabilidades legais, nós estamos sujeitos a isso. Então, eu diria a essas mídias, sejam bem-vindos à realidade, é preciso regulamentar, é preciso colocar regras, não é nem freio e nem censura. Eu sempre disse que essas empresas, elas inicialmente venderam a ideia de que publicariam tudo sem corte e aí elas não se responsabilizariam pela publicação, e sim quem publicou. Mas agora a gente vê que eles estão editando, ou seja, produzindo conteúdo. Então, eles têm que se responsabilizar pelo que é publicado na plataforma deles. Eu já tinha antecipado que essa lei já existe. Chama-se Código de Defesa do Consumidor. Não é porque não é pago que a empresa não tem compromisso quando assina um tipo de prestação de serviço. Essas mídias, elas na verdade, elas prestam serviço ao inscrito. Não é porque é de graça, alguns até pagam para impulsionar, que não há um contrato mútuo. Então, eu já entendo que a simples retirada de conteúdo já é uma agressão ao Código de Defesa do Consumidor. Ao se inscrever, você se transforma em consumidor dessa plataforma. E essa relação não está feita. É preciso regulamentar. Quando eu digo regulamentar, não é fazer censura, mas sim dar responsabilidade a essas empresas. Elas não podem decidir o que tirar das suas mídias sociais. Ana. É um debate não apenas no Brasil, né, Vitor? É um debate que corre aqui nos Estados Unidos também, ainda na administração Donald Trump. Há aqui a chamada seção 230, que fala exatamente isso que o Zé disse. A partir do momento que uma plataforma social, uma rede social, ela começa a editar o conteúdo, ela passa a ser exatamente o que o nome diz, editor, e aí responsável por tudo aquilo que é colocado ali, e não apenas como um conduíte, uma biblioteca, por exemplo. O dono de uma biblioteca, o dono de uma livraria, não pode ser levado aí à justiça por algum conteúdo dentro de algum livro. Isso seria aí o princípio das redes sociais, mas isso não está sendo aplicado tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. O Donald Trump queria mudar isso, a seção 230, e fazer com que as redes sociais passassem a ser responsáveis pelo seu conteúdo e, assim, a ações judiciais, uma vez que elas começam a editar o conteúdo, mas só de um lado. Lembrando, Vitor, que durante todo o ano de 2020
várias contas no Twitter, no Instagram, nas plataformas aí de vídeo também. Várias contas foram derrubadas, médicos agora estão tendo suas contas derrubadas. Em 2020, contas foram derrubadas por questionamentos sobre as fraudes, as possíveis fraudes, indícios de fraudes nas eleições americanas. Foram derrubadas contas também por causa de questionamentos em relação ao vazamento ali do vírus do laboratório chinês. Era proibido discutir isso e hoje o próprio governo americano está investigando se o vírus realmente escapou do laboratório de Wuhan. E outros tantos assuntos que em 2020 eram teorias conspiratórias dos conservadores e liberais e derruba a conta e cala todo mundo. O próprio presidente em exercício em 2020, Donald Trump, teve a sua conta derrubada no Twitter e no Instagram. E muitas dessas coisas hoje estão aí no debate público e na imprensa as pessoas estão discutindo. Médicos estão sendo cancelados, o que para mim é o mais preocupante de tudo isso que estamos vivendo dessa pandemia. Médicos que estão ali, como eu mencionei anteriormente, que estão na linha de batalha, no fronte mesmo, nos hospitais, tratando pacientes, sabendo o que está acontecendo, trocando informações com outros membros da comunidade médica em todo o mundo em relação ao que funciona, ao que não funciona, e, no entanto, eles estão tendo a sua liberdade de expressão cerceada, mas também a sua liberdade médica, a sua autonomia médica de discutir com o paciente o que é melhor para cada um deles. Então, isso é muito preocupante e é necessário alguma medida, sim. Bruna. Na verdade, é muito interessante, porque a gente pode nomear de uma outra maneira, né? A gente pode dizer assim, que na verdade o presidente está encontrando algum expediente para fazer valer a lei da liberdade de informação, porque no fundo é disso que se trata. A partir do momento que a gente tem, por mais que sejam serviços privados, né? Tudo bem, você tem ali a política. Quando você tem de postar um conteúdo nessa rede social e tal, você mesmo, pelo menos no YouTube, você classifica se o seu vídeo ofende, ele acata ou não a política de privacidade. Muitas vezes, vários desses vídeos e canais que estão sendo tirados do ar, eles estão em conformidade com a política das plataformas. Então, o que é chocante é que, de fato, é um corte seletivo por causa de opiniões individuais. Então, na verdade, aí você tem, por meio de uma empresa privada, você vai ferir a lei de liberdade de informação, né? Então, o que é que vai regular a convivência das pessoas numa comunidade? Uma legislação nacional ou a atitude idiosincrática de uma empresa privada? É isso que está em jogo, né? E o presidente faz bem em fazer valer a lei de liberdade da informação.